Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, amigos! Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito da uma questão terminológica sobre o termo execução, que assume acepções distintas no plano do direito material, mais especificamente direito civil, e no plano do direito processual. E quero também tratar com os senhores a respeito das técnicas executivas, as técnicas disponibilizadas pelo direito para que se desempenhe, para que se cumpra a atividade executiva, para que o Estado desempenhe a atividade executiva. Basicamente, falaremos da execução por subrogação e da execução por coerção. Execução por subrogação, também chamada de execução direta, execução por coerção, a chamada execução indireta. Vamos lá, vamos falar de cada um desses tópicos pausadamente. Começando sobre a questão do termo execução como pontuado. Bom, a questão é a seguinte, no direito material, vamos pensar, no direito civil, quando se fala em execução, quer-se designar a ideia de adimplemento, a ideia, a noção de cumprimento, de satisfação, de modo voluntário pelo devedor. Então, no direito civil, quando se fala em execução, direito civil, no direito material, passa-se a ideia de execução como a satisfação voluntária pelo devedor. Separei aqui para os senhores alguns exemplos. Vejam que dispõe lá o artigo 134 do Código Civil. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Como é que se interpreta? Salvo se a implementação, se a concretização, se a realização tiver de ser feita em um lugar diverso. Também o artigo 175 do Código Civil, vejam lá, a confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos tais e quais, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Pouco importa, o que nos interessa aqui é essa noção de execução voluntária, cumprimento, satisfação, atendimento voluntário. Então vejam que no plano do direito material, no plano do direito civil, o termo execução, ele designa mesmo satisfação, atendimento,
descumprimento voluntário por parte do devedor. Ao passo que no processo, o termo execução, ele quer dizer, ele significa, ele designa inadimplemento, descumprimento da obrigação, que vem a exigir, portanto, a intervenção do Estado com vistas a concretizar, a satisfazer aquela obrigação. Então veja que no processo, o termo execução, ele pressupõe sempre a ideia de execução forçada. A execução forçada por parte da força da atividade do Estado, do poder de império do Estado, justamente porque o devedor não a cumpriu voluntariamente. Então percebam como é distinto. A execução, o termo execução, no sentido processual, ele pressupõe a noção de coerção, de coercibilidade, de imposição da vontade do Estado. Por quê? Porque vai pressupor também o inadimplemento. Inadimplemento da obrigação. Imaginem os senhores que haja um título executivo, seja lá de qual modalidade for, título executivo judicial, em que se determine cuja a obrigação consistente na entrega de um automóvel. E aí no dia seguinte o devedor se dirige ao credor e entrega o automóvel. O que nós iríamos executar? Não haveria interesse de agir, meus amigos, não haveria utilidade na intervenção judicial. A obrigação foi satisfeita. Pensem num título executivo extrajudicial. Pensem em um cheque em que se estabelece ali a obrigação de pagar 10 mil reais. E aí esse cheque é depositado e compensado. Você vai executar o quê? A obrigação já foi satisfeita. Então, quando a execução ela é satisfeita no plano do direito material, falta interesse de agir no sentido processual. Então vejam que o interesse de agir, ele vai pressupor o inadimplemento no plano do direito civil. O interesse de agir vai pressupor o inadimplemento. É o que a gente chama de causa de pedir próxima. A causa de pedir próxima, o interesse de agir, é justamente o descumprimento, o inadimplemento voluntário por parte do devedor. Então vejam como é que o termo execução, ele assume noções diametralmente opostas. Ele significa no direito civil cumprimento e ele significa no direito processual descumprimento. Porque só se fala em execução quando houve o descumprimento da obrigação no plano do direito civil. A execução, portanto, é uma atividade desenvolvida pelo Estado de modo coercitivo para fazer cumprir de modo forçado. Então pressupõe a noção de coerção, de força. O Estado vai agir de modo a cumprir forçadamente aquela tutela. Vejam que no artigo 783 há lá a expressão: a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A primeira questão é que, na verdade, é uma cobrança de obrigação, né? Não apenas cobrança de crédito. Crédito é uma das espécies de obrigação. Obrigação pode ser de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Então a obrigação não se resume apenas à obrigação de pagar quantia. E quando se fala em cobrança, é porque há aqui um inegável sentido, um pressuposto de inadimplemento. Naquele sentido lá de interesse de agir. Você só cobra aquilo que você não recebeu. Também o artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor, olha aqui, ainda mais explícito, caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada. Porque se o devedor satisfizer, então assim, a contrário
senso, não haverá interesse de agir. Se o devedor satisfizer a obrigação, você vai executar o quê? Qual é a providência jurisdicional que você vai solicitar? Você já recebeu, você não pode receber 2 vezes. Ok? Bom, e aí, o que eu quero tratar também com os senhores é a respeito das técnicas executivas. Nesse contexto, nós temos que lembrar muito rapidamente que o direito tem aquela função lá de disciplinar a vida em sociedade, de ordenar a vida em sociedade, de transformar a vida em sociedade. E ele se utiliza do seu instrumento, que são as normas jurídicas, as regras que ele estabelece, portanto, as condutas que ele deseja que aquela sociedade venha a seguir. Só que as regras jurídicas, as normas jurídicas podem assumir diversas funções e sentidos. Nós podemos ter uma regra jurídica no sentido de proibição, uma regra jurídica no sentido de estímulo, uma regra jurídica que estimule uma conduta por uma proibição, por impor uma multa, uma regra jurídica que quer estimular uma conduta por impor, por fixar um benefício fiscal, pense. Então, isso vai incidir aqui também em relação às técnicas processuais na modalidade executiva. Ao fim e ao cabo, sempre que o Estado quer nessa tutela executiva é satisfazer a obrigação. Agora, como é que ele chega nesta noção de satisfazer a obrigação? Como adiantamos, ele tem a modalidade da execução direta, que é aquela que se dá por meio da técnica da subrogação. E no que consiste a subrogação? Subrogação, assim como no direito civil, a subrogação passa a ideia de substituição. Então, execução por subrogação é quando o Estado se substitui à atividade do devedor e cumpre, em nome do devedor, por meio de uma atividade que o devedor não cumpriu voluntariamente, o Estado, por meio da força, um ato de império, cumpre para satisfazer o interesse do credor. Nós vamos ver que um dos princípios da execução é que a execução deve se desenvolver no melhor interesse do credor. E aí, nesse contexto, nós temos a título de exemplo o que se encontra lá no artigo 831, a penhora. A penhora é um ato de constrição judicial, de identificação de um patrimônio que vai posteriormente sofrer os atos de alienação, de expropriação. Então você primeiro penhora para que depois você venha a expropriar aquele bem, para que depois você venha a satisfação do credor. Se você expropriou, transformando aquele bem em dinheiro, você entrega o dinheiro ao credor. Tá certo? Bom, nós temos também uma modalidade de execução que é a chamada execução indireta. No que consiste a execução indireta? Na execução indireta, foi uma nova técnica criada porque a execução direta é a tradicional, a que sempre existiu. A execução indireta foi uma técnica criada quando se percebeu que o Estado ele é moroso, ele é naturalmente moroso e precisa mover as suas correntes para se subrogar, para se substituir a atividade do credor, do devedor, para satisfazer o interesse do credor. Então ele criou, por meio de uma alteração legislativa, uma nova técnica, a de execução indireta, aonde ele desenvolve, por meio de coerção ou por meio de estímulos, ele desenvolve, ele tenta fazer surgir na mentalidade, na ideia, na percepção do devedor, a noção de que vale a pena cumprir. Por quê? Ou porque ele vai ter uma situação jurídica piorada, desvantajosa, que vai incidir ali a coerção, a ameaça, caso ele descumpra, ou porque ele vai ter um ganho, ele vai ter um estímulo, ele vai ser estimulado a ganhar algo se ele vier a cumprir. Então, a título de exemplo aqui, mais diretamente da coerção, nós podemos citar a multa prevista lá no artigo 523, parágrafo único do CPC,
a multa em caso de descumprimento da obrigação de pagar. Vai incidir 10% a título de multa, mais 10% de honorários advocatícios. O legislador está basicamente querendo dizer o seguinte: não tem jeito, não tem para onde você fugir. Então pague esta dívida no prazo fixado, que aí você vai só pagar a dívida. Se você não pagar no prazo fixado, além de ter que pagar a dívida, você vai ter que pagar também um acréscimo de 10% a título de multa, mais 10% a título de honorários advocatícios, de modo que você vai aumentar o seu prejuízo em 20%. E uma coisa importante a se dizer aqui é que a execução indireta ela não afasta a execução direta. Ela é só um anteposto, ela é só uma tentativa. Se a execução indireta não lograr êxito e mesmo assim subsistir a inadimplência, a execução direta toma a vez. Tá certo? O legislador, o Estado, só tentou fazer com que as obrigações fossem satisfeitas com uma outra atividade que não seja aquela locomoção, atividade direta do Estado por meio da subrrogação. Então a primeira técnica é a coerção por meio de uma imposição de uma multa, por exemplo, para fazer surgir um medo, para fazer surgir a percepção no devedor que vale a pena ele cumprir para não agravar a sua situação jurídica. Uma outra técnica é a do estímulo, que nós temos lá no artigo 827, parágrafo 1º. Lá no 827, parágrafo 1º, nós temos a previsão que se o devedor pagar no prazo de 3 dias, haverá uma redução dos honorários. Ele paga metade dos honorários advocatícios, honorários dos advogados. Então é um estímulo, pague no prazo de 3 dias. Que você pagando no prazo de 3 dias, eu, o Estado, não vou precisar fazer execução direta, me subrogar, é bom para mim o Estado, é bom para você porque você vai pagar só metade dos honorários advocatícios. E aqui entre nós, é até bom também para o advogado, que ele recebe metade do que ele teria direito, é verdade. Nós veremos que na execução, em regra, os honorários são de 10%, excepcionalmente ele pode ser aumentado para 20%, veremos as hipóteses, e excepcionalmente ele pode ser reduzido para 5%. Qual é a hipótese que ele pode ser reduzido para 5%? É exatamente esta. Então a regra é 10%. Mas é melhor receber 5% em 3 dias do que 10% em sabe-se lá quanto tempo. 5 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos de discussão do processo. Tá certo? Bom, então é isso. Essas são as técnicas de execução direta e indireta. Vamos ver aqui a manifestação. Está aí na tela para os senhores. 831, como havia mencionado, a penhora como técnica de subrrogação. Subrrogação. 523, parágrafo único. 523, parágrafo 1º. Olha lá, não ocorrendo pagamento voluntário, ele tentou, portanto, estimular o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, como está no caput. O débito será acrescido de multa de 10%. Então aqui ele está ameaçando uma coerção, multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. E no 827, parágrafo 1º, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido. Então o prejuízo econômico do devedor vai ser reduzido, é um benefício para ele. Portanto, é uma técnica de execução indireta por meio da estipulação de um benefício ao devedor, como havíamos destacado, tá certo? Então esses eram os tópicos que eu queria tratar hoje com vocês. Considerações sobre o termo execução, distinção no direito material e no direito processual e considerações sobre as técnicas executivas que o legislador disponibiliza, a subrrogação e a coerção. Execução direta, execução indireta, como conhecida. Tá certo? Vamos, amigos. Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.